abalado, com as lutas espirituais fortes que nós temos passado. E no meio da noite eu me acordei e Deus foi repassando a mensagem, eu fui sentindo alegria no meu coração. E Ele me lembrou de um cântico de água lá dos anos 70, e eu fiquei cantando, e aquilo foi me lavando, tirando a tristeza do meu coração, me enchendo de esperança e de alegria. Hoje pela manhã, cheguei a Gálatas. Precisava até chegar a Gálatas mesmo já, neste momento, para me sentir fortalecido, e vendo o ministério do apóstolo Paulo, o velho, como ele era chamado. Ele tinha acho que em torno de 68 anos, segundo os escritos, e naquela época nem todo mundo chegava a 60 anos, o Lutero morreu com 50 e poucos anos, não tinha os recursos que existem hoje, então Paulo era o velho. E na carta aos Gálatas ele fala, aquela igreja amorosa, que se possível arrancaria os olhos para dar para ele. Paulo tinha provavelmente o espinho na carne de Paulo, provavelmente é que ele ficou quase cego quando ele se converteu, porque ele viu aquela luz e caiu. Tem outro pregador já aqui, beleza. Ele viu aquela luz e caiu, ficou cego por 3 dias. A pessoa precisa ficar cega para ver Deus. E ele teve a experiência do novo nascimento e nunca mais mudou, até a Bíblia, ele mesmo fala, escrevi com letras grandes. Provavelmente ele teve problema com os olhos. Mas no capítulo 4, já no final, ele exortando amorosamente aqueles irmãos, veio uma palavra que mexeu comigo, Gálatas 4,19, quando ele fala, meus filhos, novamente eu sinto dor de parto, até que Cristo seja formado novamente em vós. E aquilo foi um rema, porque eu falo, sou pastor de uma igreja madura, uma igreja que conhece doutrina como poucas pessoas, igreja que conhece Israel, igreja que conhece batalha, mas às vezes parece que nós somos neófitos, estamos começando. E ali Paulo sente aquele ânimo já velho, de querer novamente gerar Cristo, e ele fala dor de parto. Imediatamente a dor de parto me vem agora com uma cena que eu vi no Instagram. Tem tanta porcaria no Instagram, mas tem coisa boa. Eu vi em câmera lenta uma lagarta se transformando na borboleta, mas aqui, eu já preguei sobre isso, que não pode cortar aquela carcaça, senão ela morre. É igual, não pode ajudar o pintinho a quebrar o ovo para ele respirar, porque ele fortalece o bico enquanto ele está desesperado com falta de ar, e a borboleta ela precisa daquele esforço. Então tudo isso eu sabia, mas eu nunca tinha visto em câmera lenta a dor da lagarta. Então a cena vai mostrando quando ela vai curvando e dá aquele momento, mas não é o momento ainda de sair voando, há um processo longo para que ela passe por aquela dor e comece a voar. Então Deus me mostrou que uma transformação não basta uma série de mensagens boas, transformação não basta meia dúzia de pessoas jejuar, 3 ou 4, é algo que dói, é algo que te faz gemer, é algo que você precisa buscar força em Deus, e eu creio que a nossa igreja está nesse processo da lagarta, porque hoje foi cantado tudo maravilhosamente. Deus de promessa, Ele prometeu, Ele não vai voltar atrás. Caminho no deserto, vai acontecer, vai chegar a hora, não dá nem para marcar data. Eu fico nos meus sonhos, orando, esperando passar uma fase, passar outra, agora estou concentrado nos batismos, no próximo sábado. Para mim, é eu que valorizo, não sei quem valoriza, é um divisor de águas. Na minha cabeça, é um divisor de águas quando nós vamos entrar, não significa que já no domingo tudo vai estar acontecendo, mas entrar no projeto que Deus tem. Então isso é igual
A Carol que está esperando mais um bebê, ou quem tem mais grávida, eu não sei, eu e a pastora Márcia estamos grávidos, e tem um monte de gente grávida sonhando. Eu gosto de falar com o sonhador. Isso é maravilhoso sonhar, porque uma hora, nada de Deus vem sem sonho, nada de Deus vem com técnica, você precisa até de técnica, nada de Deus vem com palavras de motivação, com um coach frio, motiva, mexe na alma, mas não dá nada. As coisas de Deus são solidificadas em fundamentos profundos. E tem a hora de gerar e tem a hora de nascer. Então, e a música que Deus me deu na madrugada desses dias, me reportou o meu início. Eu estava começando e não era nem seminarista ainda, no tempo de sucesso dos Vencedores por Cristo. Eu queria convidá-los a se colocarem em pé, e a música vai aparecer no vídeo. Eu digo assim, é uma música de 3 tons, mas eu estou chutando quando eu sou músico, 3 tons. Me faz chegar nos teus rios, faz beber dos teus rios e faz viver dos teus rios. Por que tanta água, pastor? Porque a água limpa. E eu sinto que nós estamos sujos. Nessas tempestades a gente vê que a água vem, ela desce marrom. Aí quando vai passando, passa entulho, passa lata, sapato velho, árvore, daqui a pouco ela fica cristalina. A água limpa. O rio de Deus limpa. E eu creio que eu estou precisando dessas águas. Pode cantar junto. 3. Chegar nessa. Há um rio. Faz-me viver. Faz-me beber. É o segundo tom que eu coloco. Senhor, faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Chegar, beber e viver. Alcançar esse rio é um ponto espiritual. Beber é mergulhar naquilo que Deus tem. E como disse o pastor Samuel, não é um evento, não é um momento, é continuar nas águas. Faz-me viver do teu rio, Senhor. Faz-me viver dos teus rios. Primeiro eu tenho que alcançar, segundo eu tenho que beber, e depois eu tenho que permanecer dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me alcançar, faz-me beber, faz-me viver. Muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos numa família. A igreja é uma família. E como família, a gente pode brincar, como família, a gente fica à vontade. Então nós vamos fazer uma dinâmica de família. E fica à vontade quem não quiser andar. Mas eu queria que saísse, olhasse para os bancos vazios e perguntando assim, um para o outro: por que os outros 9 não voltaram? Agora, comece a falar em voz alta, profeticamente. Porque, olha para os bancos, por que os outros 9 não voltaram? Pode andar, faz essa dinâmica. Vai, Rodrigo, isso, irmã Robertina, puxa isso. Por que os outros 9 não voltaram? Por que os outros 9 não voltaram? Por que os outros 9 não voltaram? Enquanto cada um vai voltando ao seu lugar, comece a dizer em voz alta: por que nós não voltamos? Por que nós não voltamos? Agora, por que nós não voltamos? Por que nós não voltamos?
De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A cura dos 10 leprosos, Lucas 17, de 11 a 19. Espírito Santo, aplica agora aos nossos corações, completa, já com tudo que já recebemos nesta manhã, a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Poder sentar. Em 2017, nos 500 anos da Reforma Protestante, Deus me deu um presente muito especial, inesquecível, unforgettable, de junto com mais 3 homens, fazermos a rota dos reformadores. Um milagre, porque dependia de um custo alto cada um, e eram os 500 anos da Reforma, 50 de Jerusalém. Culminaria em Jerusalém no dia 23 de maio, no meu aniversário. Um dos presentes magníficos que Deus me deu, sendo que o maior dele é a salvação em Jesus Cristo. E Deus falou comigo nessa rota. Começamos na Boêmia, onde John Hus serviu a Deus, e ele tinha agora a Bíblia, que foi traduzida por Wycliffe, 100 anos antes, e ele pregou 200 sermões. Estivemos dentro do prédio onde a igreja se reunia, na escola, ainda tinha na parede patrimônio, hinos escritos, coisa linda, um poço seco. Naquele poço seco, aquele homem foi assado, queimado vivo. John Hus significa ganso, e quando queimava ele disse: estão queimando um ganso, mas vai surgir um cisne que ninguém vai conseguir queimar. E quando eu cheguei naquele poço, Deus começou a falar comigo, porque eu vi um poço seco. Eu olhei aquele poço, tinha um brilhozinho original, dentro da igreja, dentro do prédio, assim na entrada, a igreja entra lá para onde está a multimídia, um poço, meio de lado. Falei: nossa, um poço dentro da igreja, né? É cada tempo, não é? E ali Deus foi me levando nós 4, e onde chegava Deus me mostrava a água. Passamos em Hernut, onde aconteceu o avivamento dos morávios, um povo que orou por 120 anos, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, perseguido, e o conde Nicolau Zinzendorf cedeu aquele lugar para eles, e ali eles oravam 24 horas em oração, era muita gente, e ali, aquele mover de oração dos morávios gerou missões mundiais modernas. E Deus me levou na torre de oração, e ali, que eu tinha já ido antes, e voltei, e me deu uma tristeza, pelo desprezo, pelo lugar, pelo cheiro que estava, e nós percebíamos ali que ali havia uma operação maligna, e nos arrependemos por identificação, demos volta naquela torre, e aquele cheiro desapareceu daquele ambiente. E eu vi que Deus começou a falar sobre isso, sobre coisas que foram boas e que caíram.
Fomos na escola, na Universidade de Wittenberg, onde tem os 5 pilares da sabedoria e uma fonte lá com algumas moedinhas. E Deus me falou em Jeremias que o povo dele tinha cometido 2 barbaridades. Aliás, a palavra diz: espante, ó céus, espante, ó terra. O meu povo me trocou, cometeu 2 erros. A mim me abandonaram, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Foi tão forte, eu preguei num congresso que faço todo ano, o fiz até agora, e o líder da denominação mundial, ele pegou o microfone, eu até pensei que ele pudesse falar alguma coisa, porque eu preguei com todo o meu ser, e aquilo ali foi para todas as igrejas do Brasil, e as que ele tem fora do Brasil, e ele gastou mais de 30 minutos ajoelhado pedindo perdão. Essa é a realidade. Nós trocamos as fontes de águas vivas e criamos nossos poços pessoais, cisternas que não podem reter as águas. A Bíblia diz que Jesus ia de caminho para Jerusalém. Então ele estava vindo do norte para o sul. E Galileia era a Galileia dos gentios, onde ele exerceu a maior parte do seu ministério, mas Samaria era um lugar marcado. Samaria era um lugar de intriga. Samaria, judeu não passava por Samaria. João 4 diz que Jesus era necessário passar por Samaria. João 4, porque ali ele ia encontrar a mulher que seria o instrumento de um avivamento em Samaria. Era necessário passar por Samaria. Na série The Chosen, dá para a gente entender bem, olhando, né? Quando a gente visualiza, entende melhor, é lindo também este episódio. E ali, 10 leprosos gritam de longe. Por que eles gritam de longe? Porque leproso, a lepra, quase todas as doenças de pele na Bíblia desse período era chamada de lepra, mas nem tudo era o que nós conhecemos como hanseníase. Eles tinham que gritar de longe: imundo, imundo, ou impuro, impuro. Senão eles eram apedrejados. Esse grupo tinha comunidades específicas, eles não podiam se relacionar, e era uma doença terrível, terrível, talvez a mais terrível que eu conheço em termos de Bíblia, porque ela vai deformando, as pessoas vão perdendo os membros, aquela comunidade é desprezada, é isolada. Então quando você lê e vê alguns filmes que tentam retratar, é realmente doloroso, doloroso, e essas pessoas perdiam as famílias, elas tinham que ficar naquela comunidade, e viviam do que jogassem, porque ninguém chegava perto, e eles tinham que avisar. E a Bíblia mesmo mostra que esta, e não é o caso, ela não é o pecado, fruto de um pecado, mas ela representa o pecado. Quando a palavra de Deus representa, no período bíblico, a lepra como um pecado, é no sentido de comparar o estado da alma de uma pessoa. Não é porque a pessoa pecou que contraiu isso, mas muitas pessoas, ao se rebelar contra Deus, recebia. O rei, um dos reis que eu mais admiro, Uzias, ele começou a governar com 16 anos, a idade de um dos nossos adolescentes, aliás, tem 3 aqui, 4 hoje, Deus abençoe vocês. Então, 16 anos, e aquele menino de 16 anos, ele fez uma revolução, homem de Deus, Uzias, e ele ali fez reformas, criou ferramentas para a agricultura, fortaleceu o exército. Por 52 anos ele governou, ninguém piscava com relação a Judá, ele era um rei forte. Quando ele teve 68 anos, ele quis fazer algo que não era a função dele. Isso acontecia naquele tempo e acontece hoje. Às vezes as pessoas pecam porque querem fazer o serviço que Deus mandou outro fazer. É inveja, é a vontade, sei lá. E ele pegou um incensário, olha, simples, teoricamente simples. Ele pegou um incensário, ele queria queimar incenso.
para Deus. Na hora entraram os sacerdotes, você não pode. A Bíblia diz que ele só mudou o rosto. Ele não xingou, ele podia cortar o pescoço. Muitos reis fizeram isso. Muitos reis fizeram isso. Quando alguém afrontava, na hora ele ficou leproso e nem precisou empurrar. A Bíblia diz que ele se dirigiu sozinho a uma casa onde ele ficou até morrer e o seu filho assumiu o seu lugar. Então, nesse sentido, é comparado com o pecado. O número 10 leprosos, tem um significado muito profundo na Bíblia. 10, tanto 10 como 7, são números considerados príncipes. Quando é explicado, quando Jesus manda 70, fala, 70 significa os 7, que é um número príncipe de Deus, e 10, que é o número príncipe de Deus. 10 vezes 7 dá 70, são as 70 nações. Porque 10 mandamentos, 10 pragas no Egito, 10 nações de Gênesis 15, 10 rebeliões, 10 virgens, 10 vezes Jesus falou eu sou, 10 talentos. Há uma enorme quantidade de 10 na Bíblia, porque 10 fala do testemunho humano, fala de um período, fala de prova. E eu gosto muito disso, de pensar em prova, testar, porque Deus prova a cada um. 10 leprosos, Samaria e Galileia, excluídos. Quando nós lemos Levítico capítulo 13, um capítulo todinho falando sobre essa enfermidade. Olha, apareceu isso, olha, sai, o sacerdote vai olhar, vai mandar você ficar 7 dias fora. Se não progredir, isso não é nada, volta você reintegrado. Se aparecer na parede, se aparecer nas roupas, era algo terrível. Então, Levítico 13 e Levítico 14 são capítulos longos só para destacar esse assunto desse tipo de enfermidade. Mas esses 10 representam um período, um tempo em que vai acontecer uma prova, um teste. 10 leprosos tipifica a iniquidade de toda a humanidade. Na primeira coisa que a gente tem que pensar hoje é que, nesse sentido, toda a humanidade foi leprosa. Romanos 3,23 diz, analisando o simbolismo, não é que tem nada a ver uma coisa com a outra. Graças a Deus hoje a hanseníase já foi descoberta a cura, não é que foi inventado, já tinha, era desconhecido, porque Deus sempre teve cura, mas agora conhece, graças a Deus. É maravilhoso saber que isso foi solucionado. Mas a Bíblia diz que no sentido de doença na alma, emocional, espiritual, todos nós, Romanos 3,23 diz, todos pecaram, estão banidos, estão fora da graça de Deus. Paulo, ainda falando aos Romanos, capítulo 6 também, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos ver o grande amor de Deus, como João 3,16, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus faz antes de eu aceitar, de eu entender, de eu querer, Ele me alcança por misericórdia. Mas aqui, nesse texto, diz que de caminho para Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela é importante. Vai ser lá que Jesus vai morar, ou vai governar, melhor dizendo. Lá é a capital do mundo, mas há uma Jerusalém diferente, a Jerusalém que vai descer do céu ataviada como noiva. Ali é Sião, mas é o Sião que a Bíblia fala, é a outra Sião, é a Sião da eternidade. Todas as promessas, quando falo de Jerusalém, futuro glorioso de Jerusalém, subir a Jerusalém, fala da nossa eternidade com Deus, fala da paz plena, fala da nossa salvação, o período milenar,
e o período da eternidade que nós não sabemos. Isso tipifica a passagem. Jesus subia a Jerusalém. João 4, Jesus ia a Jerusalém, mas achou importante passar por Samaria. E é interessante que o texto diz, e as pessoas ficaram com raiva, porque o seu rosto demonstrava que ele queria subir para Jerusalém. Agora me diga, que rosto é esse? Como é que alguém julga o destino de uma pessoa pelo rosto? Então a expressão de Jesus estava indo para Jerusalém, onde ele ia morrer. Provavelmente era expressão de paz, era expressão de alegria, era expressão de estar no centro da vontade de Deus. A gente expressa no rosto. Às vezes a pastora Márcia fala, olha para mim, eu olho dando risada, você não está bem. Como estou maravilhoso? Você não está bem. A tua expressão muda quando você está 100%, mas eu estou sorrindo, eu estou legal. Não, você não precisa falar nada, você tem uma expressão que eu conheço quando você está totalmente descansado e seguro em Deus. Então Jesus provavelmente, claro, como é que as pessoas incrédulas e ímpias, principalmente intrigados, como os samaritanos, reconheciam pelo rosto, pelo semblante, que Jesus estava indo para Jerusalém. Então, quando diz o texto, de caminho para Jerusalém, é como Jesus indo para o destino dele, ele passa no meio do povão, ele passa no meio dos gentios na Galileia e no meio de Samaria, e se levantam 10 leprosos, 10 pessoas naquela situação, e aqueles homens, os 10, gritam, a Bíblia diz que eles gritam, Senhor, tem compaixão de nós, Jesus Cristo, ou seja, Yeshua Hamashia, porque eles não falaram grego, não falavam hebraico, talvez não falaram exatamente Yeshua Hamashia, porque a língua corrente era o aramaico, mas eles gritaram de longe, não encosta, que nós estamos imundos espiritualmente, tem compaixão de nós. E Jesus, ele cumpriu a lei ipsis literis, ele cumpriu a lei ao pé da letra. Ele disse, apresentem-se aos sacerdotes. Quando você lê Levítico 13 e 14, diz, para você saber se está curado, apresente-se ao sacerdote. Então você se apresenta primeiro, olha, estou com isso aqui, apareceu aqui, fica fora por 7 dias, ou tem outro período. Aí quando sumia, ele voltava para o sacerdote dizia, está curado. Então Jesus, ele disse para eles, apresentem-se aos sacerdotes, e eles ficaram de longe gritando, dizendo, Yeshua, Rabi, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que eles indo, agora é muito importante o que eu vou dizer, aconteceu que eles indo, eles foram curados à medida que estavam caminhando, curados, preste atenção, eles foram curados, à medida que eles foram caminhando, eles foram curados, os 10, 9 judeus, religiosos, donos da Torá, conhecedores da Torá, conhecedores do Deus único, e um samaritano que era um dividido, era um parente dividido, que já no Jerusalém não era importante, era Samaria, já tinha lá aquelas coisas do bezerro, um monte de coisa, era estrangeiro. E todos foram curados. Diz a palavra que enquanto eles iam, eles viram que foram curados. Um dos 10, verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, a Bíblia destaca, esse era estrangeiro, era alguém que desconhecia o Deus verdadeiro. Mas ele viu milagre na vida dele. Ele viu o que aconteceu na vida dele,
E ele queria mais do que uma cura. Ele não se importou de mostrar para o sacerdote. Ele viu que o que aconteceu nele era sinal de que Deus o amava. Nós não conhecemos Deus, como deveríamos, pelo menos. Às vezes conhecemos teologicamente, sabemos explicar essa Bíblia, por exemplo, aqui uma Bíblia de estudo esquematizada, feita os estudos por Bill Bright, fundador da Cruzada Mundial Estudantil, a mulher dele que apresenta, uma apresentação linda, o homem tem ministério em 195 nações, o folheto lá, Os 4 Leis Espirituais, lida por mais de 5 bilhões de pessoas, o filme Jesus, visto por mais de 2 milhões de pessoas. Ele fala, e essa mulher, a mulher dele, acho que Vanoit Bright, não importa, ela disse: meu marido passou esses 50 anos de ministério só fazendo com que as pessoas conhecessem Deus, porque o dia que ele conheceu Deus, o resto... Então a função dele passar 50 anos foi fazendo que as pessoas conhecessem Deus. Bill Bright. Para quem está anotando para correr atrás, eu estou vendo aqui, é a ARA, Almeida Revista Atualizada, mas é a Bíblia igual às outras, tem só estudos. Quem não tiver, por exemplo, aquele japonês lá que o Samuel trouxe semana passada, você fala: escuta, como é que pode fazer, que eu preciso de tudo, pega uma Bíblia dessa, fica na tua cela, porque ali tem como, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, o que Deus faz, o que é virtude, o que é defeito, o que é pecado. Aqui tem um esquema que dá para fazer uma autodoutrina, dá para ser até quase teólogo. Hoje tem muito pastor que nem conhece isso, essa é a realidade. Então, aquele homem voltou, se prostrou dando glória a Deus, e Jesus pergunta: não eram os 10 que foram curados? Ele não pergunta se eram os 10 que foram salvos, porque os 10 não foram salvos. Ser curado, qualquer um é curado. Quando você crê, você é curado. Ser curado não te garante a vida eterna. Ser curado não significa porque você obtém coisas, bens, porque você prospera. Necessariamente isso não significa a vida eterna. Os 10 cura-nos, ser curado. Vão lá, já pode, aproveita o embalo, vão procurar lá o sacerdote, pronto, ide. E todos foram curados, mas um queria mais do que uma cura. Um queria mais do que dinheiro. Um queria mais do que riqueza. Um queria mais do que patrimônio. Um queria mais do que vida boa. Um queria mais. Ele queria aquele que é o doador de todas as coisas. Glória a Deus. Jesus pergunta: onde estão os 9? Onde estão os 9? Por isso que nós fizemos essa nosso trabalho aqui simbólico. Onde estão os 9? Por que eles não voltaram? Porque, porventura, não voltaram para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Jesus incomodava os religiosos quando ele falava: a tua fé te salvou. Mulher, tem um milagre não é nada, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. O milagre tem a sua importância, mas não é a salvação. Então, desses 10 leprosos, 9 religiosos, no sentido de, pelo menos, conhecedores da lei, porque eles foram criados por Deus, eles receberam a lei, eles receberam as promessas, os judeus receberam tudo. E 9 leprosos foram curados. Provavelmente abriram um negócio em Jerusalém, compraram apartamento, casa, carro, não tinha, né? Compraram, sei lá, barraca, cavalo, mula. Aproveitaram a vida, curtiram, mas um voltou e, além da cura, recebeu a vida eterna. Os 9 não voltaram por ingratidão.
talvez uma das coisas mais terríveis na igreja de Jesus é a ingratidão. Quando você estuda sobre o que é a gratidão, você aprende, nós aprendemos que a gratidão é a maior expressão de amor a Deus. A pessoa que é grata, ela é grata a Deus. Ela não é grata porque ela recebe, ela não é grata para que as pessoas vejam ela sendo grata, ela é grata no anonimato, ela faz o bem e ninguém vai nem saber que ela fez o bem, mas ela faz o bem porque ela quer agradar a Deus, mas não é só porque ela quer agradar para trocar por alguma coisa, para Deus dar um emprego, não, ela é grata por tudo que ela recebeu. E nós todos, Francisco, Maia, Nicolau, inclusive, todos nós não conseguimos ser gratos o suficiente por tudo que nós recebemos, de onde nós fomos tirados, a miséria que era o nosso berço, espiritualmente falando, o buraco que nós estamos indo, o inferno em chamas que não apaga, não tem tempestade que apaga, não tem bombeiro que apaga. A Bíblia diz que é infinito ranger de dentes, chorar e ranger os dentes. Ou eu acredito que o inferno é como Jesus fala, que lá o fogo não acaba, o verme não morre, e no inferno só há choro e ranger de dente. Se não existir, Jesus não existiu, a palavra é mentirosa, mas Jesus existiu e a palavra é verdadeira. Existe o inferno terrível. Quando Jesus manda os discípulos ir nas cidades fazer o que a gente vai fazer, é o projeto que nós estamos preparando, ir nas casas, atingir as casas, que o projeto é ir nas casas. Jesus fala para eles: olha, vai nas casas e procura a casa de gente, entre parênteses assim, gente boa, procura a casa em que você encontre o homem da paz. Se encontrar, fique nessa casa e faça a obra. Se for maltratado, não quiser, saia e bata os pés e diga: saiba que o reino dos céus chegou a vós. Eu vou dar autoridade para vocês, Lucas 10, 19, vocês vão expulsar demônios, pisar em serpentes e escorpiões, nada de mal vai acontecer. Eles vão, e Jesus viu Satanás caindo do céu. Como é que Jesus viu? Eles oraram, né? Em algum momento aconteceu aquilo. Jesus falou: eu vi Satanás caindo do céu, e eles pulando de alegria. Jesus disse: mas não se alegre por isso, se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então Jesus sabia o que é ser salvo, o que é ir para o inferno e o que é participar da eternidade com Deus. Se nós fôssemos gratos verdadeiramente, nós saberíamos agir de maneira diferente de muitas maneiras que nós fazemos. Somos fervorosos na crise, somos fervorosos quando temos um filho doente, somos fervorosos na pressão, somos fervorosos mas quando as coisas ficam boas, a primeira pessoa que leva um pontapé é Deus. Deus nos abençoa, nos dá riqueza, e a riqueza nos afasta de Deus, porque nós temos que curtir a nossa riqueza, of course. Nós não sabemos trabalhar com o que recebemos graciosamente. Em primeiro lugar, a vida. Respiramos. Quando eu tive o Covid, eu disse: Deus, se eu for me levar nisso, me leva antes daquilo que eu sei que acontece. Eu já tive problemas, não só eu, né? Já não, a leva toda, né? De o que é pular da cama e não achando nada, abrir a janela, já aqui há pouco tempo, alguns anos atrás, nessa casa que moro, de correr, abrir, e ali, mantendo a calma. Uma vez nas Ilhas Fiji, no hotel à noite, sozinho, não acertei o cartão lá, porque desligaram a luz, e veio isso, não tinha o que fazer, e ali, calma, em nome de Jesus. Então, a respiração, para mim,
Bom, acho que para todo mundo, acho que 5 minutos parece que dá para ficar sem. Nós respiramos, isso é vida, o resto é lucro, come o que dá para comer, e estamos aqui, 70 anos, 60, 50, 100, temos a vida, mas mais do que essa vida, temos a vida eterna em Cristo Jesus. E às vezes dá um pouco para Deus, Ele não precisa de nada, ter uma vida consagrada, uma vida de compromisso com a igreja que Ele nos colocou, que é para o nosso bem. A igreja foi deixada para o nosso bem. Por qualquer motivo é razão de nos ausentarmos da congregação. A Bíblia diz em Hebreus, procura essas pessoas que se ausentam, ainda mais que está chegando o dia, antes que caiam totalmente, mas venham se fortalecer. Uma das marcas dos últimos dias é o se afastar da congregação, é 1000 coisas, mas eu preciso tratar disso. Jesus chamou a pessoa, olha, eu não posso, Jesus, porque tem um casamento para ir. Jesus chama outro, olha, eu não posso, que eu comprei 2 juntas de boi, eu vou ter que tratar dessas juntas de boi. Junta de boi significa um carro, um grande carro, um avião. Então, aí Jesus disse, aquele que é chamado e olha para trás, não é apto para entrar no reino. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Amém. Nós corremos fervorosamente para aquilo que nos interessa. Há momentos, claro, que Deus é mais do que suficiente e sábio para saber que há momentos que são momentos que nos obrigam a estar fora, nos ausentarmos. Tinha um pastor que falava, eu não uso esse termo, nunca vou usar isso. Ele falava assim, você só não venha se morrer. Se estiver vivo, venha. E se estiver doente, venha para a gente orar para você ser sarado. Um pastor já bem mais sanguíneo que eu. Porque nada justifica. Quando a pessoa fala, eu estou doente e não posso ir à igreja. Mas a igreja é para curar. Eu estou apertado, não dá para ir. Mas a igreja tem que prover. Hoje de manhã a pastora falou, olha, Nicolau, tem fulano, ciclano, beltrano que não pode ir, e eles vão. Eu falei, eu tenho que ir. Porque Deus mesmo já providenciou, como Ele usa as pessoas, e já mandou, já prevendo que ia ter necessidade para que alguém participasse, Ele cuidou. Então, toda a solução que Deus tem, passa primeiro pela igreja de Jesus Cristo, pelo povo dele. Se a igreja não puder solucionar, ninguém mais soluciona, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o médico, todos dependem da graça de Deus. Há poder você orando sozinho, há mais poder com concordância, mas quando a igreja ora, é o poder total, porque é um corpo juntos na mesma coisa. Por isso que o diabo procura afastar, por isso que o diabo puxa, não, o pessoal não te ama, você lá não é querido ou não é querida, aí a pessoa esquece tudo que Deus já fez, através da igreja, e mete o pé na igreja. Deus te abençoe, meu Deus. Era mesmo no espaço ou era aqui na igreja? Era no espaço? Tá certo, Deus abençoe. Não, porque aqui é igual Pix, dá para reverter. A pastora Trindade chegou, ela viu que errou, botou ali, eu falei, isso aí, certinho, cada um só. Vai tudo para o mesmo lugar, mas tem as suas divisões. A ingratidão reverte a cura. A ingratidão reverte a cura. Não tenho tempo, Mateus 18, 23, 35, o cara endividado, e falou para o seu senhor, eu não consigo, já ia tomar a mulher dele, naquele tempo pegava a mulher, e os bens, os filhos, e vendia. Já imaginou? E o seu senhorio lá liberou, está liberado. Só que esse camarada tinha alguém devendo para ele. E ele foi lá, botou a mão no pescoço
você vai ter que pagar. E alguém viu, e veio e contou para o rei. O rei falou assim, chamou ele de volta, você vai para as trevas exteriores, você não recebeu o perdão, porque não perdoou. Quando nós não agimos como Deus age conosco, como esses 9 se curaram, morreram, só Deus sabe para onde foram, mas a Bíblia deixa bem claro, quando Jesus fala, só você voltou, vai que a tua fé te salvou. A ingratidão pode reverter a bênção, porque a gratidão é a maior expressão de amor a Deus. O egoísmo é uma doença da alma que atinge todo ser. Provérbios 30:15. O egoísmo, a Bíblia diz que a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Tem pessoas que só quer receber. É um rio mar morto, não consegue dar, é uma necessidade, então, sugadora, egoísmo, que é só para ela. Atos 20:35 diz, repetindo a palavra de Jesus, como disse Jesus, um texto falando de oferta, mais bem-aventurado é dar do que receber. Diga, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que é mais bem-aventurado dar que receber? Porque é dando que se recebe. Na economia divina, é dividindo para multiplicar, não é multiplicar, é dividindo que multiplica, é dando que recebe. Então você dá, você é mais bem-aventurado porque você vai receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas nós precisamos aprender o que é gratidão. Eu creio que Deus me deu essa mensagem, como foi testificada, já vimos, porque no próximo sábado nós teremos um divisor de águas, e esses batismos, eles vão representar algo muito significativo no reino do Espírito. Eu fico contente porque, na certeza, eu e a pastora Márcia vamos descer na piscina, mas meu coração queimou por um mês, e eu não senti a segurança necessária para desafiar a igreja. Eu quero começar de novo, eu quero gemer de novo, como Paulo diz, para que Cristo seja de novo formado naquele rebanho. E muitas vezes isso é feito num símbolo, principalmente do batismo. Hebreus 6 fala sobre a doutrina dos batismos. Existem vários batismos. Há um batismo que é para a salvação, que quando Jesus, mas os batismos de João Batista era de arrependimento. Quando a gente vai em Israel, batiza no Jordão, que batismo é aquele se nós já somos batizados? Eu deixo bem claro, é renovação de votos de um novo tempo. Isso é feito não é só no Jordão, em muitos lugares, mas pela logística, ou talvez porque a igreja nem está preparada ainda, eu me calei. Mas eu me lembrei um dia, quando fiz um apelo aqui, apareceram quase umas 15 pessoas. Eu falei, vocês estão se reconsagrando? Não, nós estamos entregando a nossa vida a Jesus. Eu falei, vocês estão, que é isso? Nós estamos entregando a vida a Jesus. Tá bom, vai pensar e volta a semana que vem. Na semana seguinte já tinham 50, e batizamos todo. Me lembro como hoje o varal era aqui, de fora a fora, eram pessoas crentes, já batizadas. Aquilo foi algo profundo do Espírito Santo, chamando a pessoa para uma renovação. Hoje eu entendo, claro, até porque eu mesmo já participei disso. Todo começo, eu cheguei a pensar nisso, mas eu falei, a igreja ainda está muito travada, ainda nós não estamos conseguindo romper, mas eu, como Paulo, eu confio e quero completar essa mensagem, lendo Filipenses 4, de 4 a 9. É uma carta da prisão, é uma das cartas de Paulo da prisão, que ele escreveu na prisão. Se as prisões hoje não são nada agradáveis, as prisões daquele tempo conheciam a prisão mesmo,
na Suíça, misericórdia, porque as pessoas eram sempre de baixo, né? Falar em buraco é apavorante. Ali na Suíça eu vi uma, em Auschwitz, eu vi algumas coisas que eu não aguentei, saí correndo. Então a prisão não era lugar bom não, acho que nem é ainda hoje, mas é a carta da alegria. Essa carta de Paulo é a carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, 1, tudo que é respeitável, 2, tudo que é justo, 3, tudo que é puro, 4, tudo que é amável, 5, tudo que é de boa fama, 6, se há alguma virtude, 7, se algum louvor existe, 8, seja isso que ocupe o teu pensamento. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Dizem que Billy Graham, quando alguém vinha fazer uma fofoca de igreja, isso é repetido tanto que eu queria que ele fazia isso mesmo, ainda mais Billy Graham. Olha, fulano, minutinho, você tem certeza? Tem provas? Os dois lados ouviram? Vai edificar essa conversa? Acaba, não quero saber. Uma das coisas que nós temos aprendido nesses dias é pedir que o Espírito Santo nos blinde, proteja, porque quando a gente começa a escutar coisa ruim, ela entra dentro da gente. Por isso é notícia ruim. Por exemplo, às vezes nós estamos num mundo de confusão. Era para o mundo estar acabando em água de sexta-feira até hoje. O que eu recebi de mensagens no meu WhatsApp, o mundo vai acabar em água. Eu falei, vou lá para Vinhedo, lá para a casa do Léo, porque vou no barco do Noah. Mas ali, se eu no meio do caminho, essa coisa me pega, não vou ter que confiar. Não é que a gente não tem que valorizar, mas há um interesse, em tudo há um interesse. Ontem no estado de São Paulo teve uma reportagem, eu estava lendo ontem pela manhã, que um grupo estava mandando essas mensagens, porque não há recurso suficiente, equipamento suficiente para atender numa emergência. Então, quanto menos pessoas viajarem, quanto menos se arriscarem, menos perigo tinha. Porque pode acontecer, muda, não é? Então eu falo, olha, então não é qualquer notícia, porque aquilo vai te deprimindo, vai desanimando, afasta as pessoas da igreja, não vai chover. Fala que no centro de Campinas vão estar dando R$50 para quem for lá, pode vir chuva, canivete, chover canivete, o pessoal sai com guarda-chuva de ferro, pode ser com bala, a turma vai com escudo para pegar o dinheiro, mas para o culto, parece que vai chover, parece que vai ter problemas. As declarações, nós pregamos há 3 semanas, declare a verdade, declare a solução, declare vida, dê graças a Deus, dê graças a Deus, dê glória 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 a Deus. Eu quero orar agora pela igreja. E quem sentir no coração não vem agradar a mim não, que eu sou o primeiro que está aqui. Eu quero que essa semana seja uma semana de preparação para um novo começo, para a nova oportunidade que Deus nos dá. Vem aqui que eu quero orar por você. Cadê a pastora Márcia? Me ajuda aqui. Entrega esse pastor auxiliar aí para quem gerou o Mateus que balance. Por gentileza. Existe o rio, Senhor,
A Bíblia diz que há um rio no céu, há um rio cujas correntes agradam Deus vivo. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu preciso, não é que eu quero. Eu preciso, como pastor, até para ter força para cuidar da própria vida, da família e dirigir uma igreja, eu preciso desse rio. Eu preciso dessa cura, porque está difícil. E não é a igreja que é problemática, não. É o tempo que está parado. O irmão José fala bonito, ele fala, parece que o inferno está descendo. Está. A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo, sabendo que nos últimos dias estava próximo, ele estava furioso. Então nós estamos cercados de demônios. Por isso que tem que orar toda hora pedindo a presença de anjos, pedindo a cobertura do sangue, porque o que não falta é notícia ruim para nos afastar da obra de Deus. Tudo vai apresente a sua oração espontânea. A pastora vai estar tocando, concordando com a tua oração, e eu vou orar daqui a pouquinho, mas eu não quero interromper a tua oração. Eu vou me silenciar um pouco enquanto a pastora Márcia vai ungindo, para que você fale à vontade. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber das tuas fontes, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Interessante, o rio é Jesus. Existe um rio, Senhor. Na festa dos tabernáculos, no último dia, ele falou que de dentro dele sai esse rio que eu preciso alcançar. Eu preciso alcançar. Eu preciso beber. E eu preciso viver nele. Pai querido, são teus filhos queridos, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Todos nós queremos, todos nós precisamos. Como disse o rei Ezequias, chegou a hora de dar a luz e nós não temos força. Por favor, sacode novamente esta igreja. São teus filhos. Sacode novamente, sacode nossas vidas, Pai, tenha misericórdia, sacode, volta, Senhor, poderosamente. É a tua noiva, a tua igreja, em nome de Jesus. Cura as feridas de alma. As feridas de alma são pior do que lepra, câncer, paralisia. Não existe doença tão ruim como a doença da alma. A alma escraviza, a alma tem algemas, a alma aprisiona, a alma deteriora tudo, a alma é vingativa, a alma é odiosa, a doença da alma quer vingança, a doença da alma quer inveja, a doença da alma quer o mal do próximo, a doença da alma é terrível. Cura a nossa alma, restaura a nossa alma, Senhor. Dá-nos fome e sede pelo Deus vivo. A alma curada, depois o corpo é curado. A tua palavra diz em 3 João 2: eu quero que você prospere e tenha saúde e riqueza,
como é próspera a tua alma. É a alma que comanda, é a alma que comanda. Primeiro vem a cura da alma, depois vem riqueza, vem os bens, vem tudo. A cura da alma. Cura a alma da nossa igreja, Pai. Cura a alma da nossa igreja. Cura a nossa alma. Meu Deus, cura. Meu Deus, cura a alma da nossa igreja. Por misericórdia, em nome de Jesus. Quebra esses grilhões malditos que estão aprisionando este teu povo. Quebra essas algemas. Arranca essa venda dos olhos dos teus filhos, meu Pai. Mostra-nos as maravilhas da tua lei, em nome de Jesus. Tira essa inércia, acaba com essa procrastinação, com essa preguiça espiritual, com esse desânimo do inferno. Traz vida, Pai, traz vida, Pai, traz vida, meu Pai, à tua igreja, em nome de Jesus. O teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Se você quiser se levantar, pode se levantar. Abrace 2 ou 3 irmãos. Ore um pelos outros agora. Ore um pelos outros. Ore um pelos outros. Se abracem como igreja, como família. Dá uma palavra boa. Dá uma profecia boa. Dê uma palavra de exortação para o teu irmão. Dê uma palavra de ânimo. Procure alguém. Diga, olha, vai dar certo. Em nome de Jesus. Você vai conseguir. Nós vamos conseguir. Abrace, abrace, abrace. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Todos juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Proteja a sua família, salve a tua família, guarde a tua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Bom domingo, boa semana, Deus abençoe. Obrigado.